Oi, gente! Eu vim aqui agora falar o motivo de eu estar daquele jeito quando eu fiz aquele story, né? Hoje pela manhã eu passei por um episódio na minha vida muito triste. E aí eu comecei a chorar, chorar. E quando eu me deparei, eu estava no banheiro chorando, me lamentando por uma grande amiga minha que eu a conheci, chama Denise, muito linda. Conheci ela no curso de MPC, que é o método Procure Cicatrizes, que algumas vezes eu coloquei aí até sobre isso, né? E aí eu comecei a me lamentar, chorar, reclamar, blá blá blá. Aí ela me falou assim: Wanda, dá uma olhada, né? Dá uma olhada na sua oral, dá uma olhada na sua criança, que eu acho que você tá na sua oralidade. Aí eu comecei a me olhar no espelho, chorar, reclamar. E aí, com isso, eu comecei a perceber que eu estava na minha criança ferida. E ela queria muito chorar, reclamar, dizer que estava sobrecarregada, que estava cansada, que todo mundo abusa ela, que as pessoas fazem um monte de coisa e ela sempre tá ali presente na hora que ela precisa, ninguém faz nada, nananã, sabe? Chorando. E aí eu peguei, acolhi minha criança, falei: "Não, tudo bem, meu amorzinho, realmente você sofre demais, você sempre tá fazendo um monte de serviço, mas você é só uma criança, né? Por isso que você tá assim, cansadinha. Vai descansar, meu amor, deixa que eu vou cuidar de você." E aí eu acolhi minha criança, né? Dei carinho pra ela. E aí ela foi melhorando, ela parou de chorar. E aí a Wanda, adulta, começou a enxergar. Por quê? Às vezes vocês até devem estar pensando: nossa, que assunto mais besta, sem noção. Sim, gente, o que acontece? Nós temos uma criança ferida dentro de nós. E essa criança ferida, ela vem, às vezes, e começa a chorar, reclamar. Por quê? Tem certas coisas que você faz que é só adulto que faz. Criança não dá conta de fazer. E como que eu tenho essa criança ferida, Wanda? Eu não entendo disso. Acontece assim, gente. Às vezes a gente passa por alguns eventos na nossa vida, na infância, de 1 ano até 7 anos, ou de 7 até a sua adolescência. Um exemplo claro, um bullying na escola, um abuso, que seja um abuso verbal ou abuso sexual mesmo. E aí você internaliza em você e você não tira para fora. Fica ali dentro, você reprime aquela emoção, aquele sentimento e guarda, armazena em você. E ele acaba virando uma fase na sua vida que não foi tratado. E depois disso, quando você vira adulto, essa criança que ferida não foi acolhida, nem pelos pais, nem por ninguém, ela acaba se resguardando, né, para dentro de si aquela dor. E aí um dia, quando você chega na fase adulta, você começa a fazer algo e aí o seu inconsciente te traz à tona como se você estivesse vivendo aquilo tudo novamente. E aí você repete aquele evento que você passou de formas diferentes. E aí te traz a dor. Então, por isso que é criança ferida. E a minha criança ferida, a minha criança, até os 9 anos, ela não se sentia amada, não se sentia acolhida, ela se sentia muito triste, porque a mãe dela trabalhava em outro estado, em outro lugar, longe dela, então ela se sentia muito triste. Então a minha criança ferida sempre é reclamona. Então é isso, gente, isso que se chama criança ferida. Então eu te trouxe um pouquinho sobre a minha experiência de hoje, né? Do que aconteceu comigo e que acontece com a maioria das pessoas e você não entende. Às vezes você vê um adulto aí agindo igual criança. Sim, é a criança ferida dela que veio como uma beiuda e quer resolver certos assuntos que só adulto resolve. E aí ela começa a entrar em paniquito. E é isso. Aconteceu comigo. Ah, mas você é psicóloga? Gente, tudo bem, eu sou psicóloga, mas eu também sofri. Eu também sou gente. Então, eu também passo por eventos e se eu não trato deles, ele vem uma hora e me tira
o sossego, me tira a paz. Então, por isso a importância de você fazer terapia. Se você estiver passando por isso, estiver sentindo que a sua criança está te invadindo, então procure ajuda, que vai te ajudar muito. Até mais, pessoal!